Eu vim pro banco de trás do meu carro para poder falar com vocês e acabei de descobrir que tem uma mancha aqui bem feinha. Porque eu tava tentando apoiar o celular em algum lugar para gravar e não tem onde apoiar no painel ali. Não trouxe nada, não tem um tripé, o negócio. Mas eu tava pensando uma coisa que tava vindo pra mim, assim, de que as pessoas que falam, olha, eu fiz 2 graduações, tá? Eu tenho uma formação ampla, assim. Minha primeira graduação foi em administração e a segunda foi em biologia. E aí eu fiz também um MBA em marketing que tem a ver com a primeira. Gosto da coisa. As pessoas que falam assim, nossa, biologia não é nada a ver com administração, são as mesmas pessoas que têm apego às coisas como elas são. São as pessoas que geralmente não vão aceitar a sua mudança, tá? Tô olhando no teu olho agora pra te falar isso com você. E isso é uma condição que limita muito a própria vida daquela pessoa. Então, assim, é uma projeção. E aí, claro que aqui eu vou usar muito dos meus exemplos, mas eu tenho exemplos também de outras pessoas e de consulentes de tarô e de pessoas que eu conheço, mas é porque o meu tem mais propriedade para falar, né, para usar, sem expor ninguém. E a questão é que é uma mente muito limitada. E aqui a gente fala muito sobre a gente, quem? Eu. Mas nós artistas nesse meio aqui de criatividade, de expressão, o que a gente traz muito é essa abertura ao novo, né? Ter uma mente aberta, uma mente que se expande, não volta ao tamanho original e não fica limitada a uma só experiência. Então, quando você aprende uma coisa, você se abre para aprender outras. E aí vem essas pessoas, né? E essas pessoas, elas não têm uma sentença, elas não têm obrigação de ser para sempre assim. Isso também pode ser uma escolha, tá? De você se limitar a uma forma de ver o mundo, ao que você já conhece, ao local de onde você nasceu e as experiências que você teve, e ficar presa e limitada àquilo ali. Tipo, que a rua que eu moro sempre foi assim, e cachorro sempre tem essa cor, e que só tem aquele tipo de árvore. Ou você pode escolher ativamente, né, ter novas experiências, se expandir, conhecer novas possibilidades de vida e abrir a tua mente para novas conexões. E isso está completamente ligado com a criatividade, porque a criatividade não é um dom também, você não nasce criativo, você pratica. A criatividade é como um músculo que você exercita. Você se abre para o novo, você junta as referências e os conhecimentos que você tem e faz novas conexões com aquilo, com aquele conhecimento. Então, um exemplo, a inovação nesse meio empresarial, corporativo, que é algo novo que causa um impacto no mercado, é muito fruto de criatividade, porque você pega coisas antigas e dá novas funções àquilo, e gera resultados e soluções. E aí você leva isso para a tua vida, porque se você é a pessoa que vira e fala a administração e biologia não tem nada a ver, você está sendo uma pessoa muito limitada, né? Eu vou ser sempre assim, vou sempre cortar meu cabelinho assim, vou sempre usar essa roupinha assim, vou sempre naquele mesmo restaurante, pedir aquele mesmo prato, fazer a mesma comida, e só conversar com as mesmas pessoas, e só acreditar nas mesmas sentenças, e não se abre para o novo. E aí eu sempre estranhei muito ouvir isso, porque pra mim não fazia sentido também. Qual o problema? Qual o problema? E se eu quisesse estudar física e artes visuais e quisesse fazer balé? Eu não entendia por que a pessoa ficava nessa, nossa, estranheza, você é tão diferente, você tão, nada a ver isso, não sei o quê. E aí eu entendi que também é uma limitação da aplicação prática daquilo. Vou me explicar, peraí. Deixa eu só comer o chantilly. Eu sempre peço coisa de caramelo ou doce de leite que eu amo. Hoje eu resolvi mudar e pedir avelã, porque eu não sempre faço tudo igual, né? Tem nossos preferidos, mas de vez em quando é bom mudar também.
que eu tava falando? Da aplicação prática. Porque eu acho que a pessoa, ela caiu no conto do capitalismo bonitinho, assim, de que tudo tem que ter um propósito e gerar um resultado. Então acho que essa pessoa caiu bonitinho nessa falácia, assim, da engrenagem, de ser tudo que você aprende você tem que aplicar, tudo tem que gerar um resultado. E não necessariamente, né? Nem 8 nem 80, porque... E se eu quiser virar estilista de moda e fazer uma coleção sobre o circo, eu não preciso necessariamente estudar só moda, eu tenho que entender do circo, eu tenho que entender de viagem, eu tenho que entender de arte, de acrobacia. E aí eu posso me inspirar em outros lugares para fazer uma coisa, sabe? Então, é nesse ponto que eu tô querendo chegar. Aqui é a tampa aqui, peraí. É nesse ponto, assim, são referências. Você tá enchendo a tua caixinha, o teu balde de informação e referências, inspiração de várias coisas diferentes, de várias fontes, de visões e perspectivas diferentes. E aí você consegue criar coisas novas. E aí você consegue nutrir, alimentar essa criatividade. Então, por exemplo, voltando nesse exemplo de administração e biologia. Para mim, o que unia o meu interesse nas duas era o comportamento humano. Por quê? A administração, voltando mais para o marketing, assim, que é a área que mais me interessava, ela analisa o mercado consumidor, o comportamento das pessoas. Então, é uma coisa bastante social. E a biologia, uma das áreas da biologia, né, dentre várias que me interessavam, era comportamento animal, neurociência, que também está completamente ligado a comportamento humano, que é um animal. Então, assim, o que tem de tão diferente assim? Ambas são muito amplas e são reais na nossa vida, no nosso dia a dia. A biologia está em tudo. A biologia é a vida. E a administração está em tudo que a gente criou, né? Tudo da nossa mente aqui que criou uma sociedade com coisas para gerir e administrar. Então é só uma questão de você abstrair um pouquinho mais, sair da literalidade, tudo tem que ser muito preto no branco e direto e te levar um caminho A para um caminho B, e não pode ter caminho A.3 alternativo, sabe? Mas A.3 foi tipo de 1 a 2, né? E tem vários numerozinhos quebrados entre 1 e 2. Isso que a minha cabeça não pensou, mas a boca não conseguiu falar tão rápido. Ai, gente. Mas essa questão da abstração, de você estar aberto para as coisas mudarem, serem diferentes. Senão, tudo cumpre uma função de trabalho. E não precisa ser tudo trabalho. Nem todo o teu hobby, nem tudo que você é bom, nem tudo que você tem algum interesse tem que virar uma fonte de renda. Nem tudo que você estuda tem que virar uma prática. Às vezes você só vai aprender alguma coisa naquilo ali. Hoje eu tava numa consulta, eu tava dando uma consulta de tarô, e aí eu lembrei de uma história do meu amigo, que é tarólogo também, o Lennon, e ele foi fazer aula de esgrima uma época. Não tem problema eu falar disso, que não vou expor nada demais aqui. Sim, ele foi fazer aula de esgrima. E na aula de esgrima, inicialmente, você precisa lutar com um pedaço de pau, para depois você lutar com a espada. E ele, sendo tarólogo, abstraiu esses conceitos para entender conceitos do tarô, que tem naipes de paus e espadas. Olha que genialidade! Você tá tão aberto para compreender as coisas e deixá-las te atravessarem, que você consegue abstrair nesse nível e gerar novas conexões e novos pensamentos e novas informações, aprendizados e por aí vai. Ele faz esgrima hoje? Não. Ele luta, ele ganha dinheiro com isso, ele não faz nada com isso. Mas ele foi nas aulas, ele aprendeu alguma coisa ali. O carro passou muito rápido. Aquilo serviu para ele de alguma forma, e mesmo que não servisse, poderia ser só uma forma de movimentar o corpo. Mas porque ele estava aberto à experiência, ele deixou a coisa ser, existir e atravessá-lo, ele aprendeu com aquilo. Aquilo serviu para alguma coisa. Quando você vai numa experiência, em qualquer lugar, ou numa relação, ou qualquer pessoa,
e você acha que aquilo tem que atender o propósito A, B ou C que você pré-determinou, tem objetivo naquilo, você se fecha. Eu tenho que focar no resultado e o objetivo é X. Então você só vai absorver aquilo. E se aquilo não te oferece o que você idealizou, o que você queria, o que você projetou, você acha que foi inútil. Caralho, mas você tava fechado. Tinha outras coisas pra você ver ali que você perdeu. Entendeu? Tá entendendo onde é que eu quero chegar? Gente, abre a cabecinha, sabe? A criatividade, ela vai nascer da tua prática. E a tua prática, ela vem da abertura. Isso começou com eu pensando nas pessoas que acham estranho eu ter feito 2 formações diferentes. E se bobear, vou pra terceira e pra quarta e não tô nem aí. Isso nunca me impediu, né, a opinião das pessoas. Nossa, um grande foda-se pra opinião das pessoas, né? Você também pode falar um grande foda-se pra opinião das pessoas, inclusive pras vozes sabotadoras da tua cabeça, tá? Mete um grande foda-se pra essas vozes aí e vai viver novas experiências, cara. Vai se abrir pra alguma coisa nova que sempre teve aí dentro de você e você queria explorar e acha que não pode porque, sei lá por quê. Porra, cada coisa que... mentirinha que tu se conta aí na tua cabeça. Ai, gente. Mas é isso. Vou lá que eu tenho que arrumar minha mala. Depois a gente conversa mais. Beijo.